Louvado seja o nosso Senhor. Antes de prosseguir, eu quero apenas fazer um breve comentário do que nós lemos aqui, para que não fique nenhum mal entendido, no versículo de número 12, onde o autor Salomão escreveu assim: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Ele está se referindo aos estudos de ciências naturais. O estudo das ciências naturais, tá, é onde tem mais livros no mundo e onde tem mais enfado da carne em se estudar. Esse enfado da carne aqui, ele não acontece para quem estuda a ciência sobrenatural de Deus, a sua palavra. Pelo contrário, eu sou testemunha viva de estudar a Bíblia todos os dias, 42 anos, contando com hoje, e ao contrário de enfado da carne, estudar a palavra de Deus profundamente é o maior privilégio, é o maior consolo, é a maior experiência que alguém pode ter realmente com Deus, meditando de dia e de noite, prazerosamente na sua palavra. Quem se enfada estudando a Bíblia, essa pessoa não tem o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele é, como Jesus disse em João 16:13, o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade e faz com que a palavra seja a coisa mais prazerosa que nós podemos experimentar nessa terra. E meditar na palavra é estar em contato com a própria essência de Deus. A palavra de Deus é a própria essência de Deus. João capítulo 1, versículo 1, deveria estar escrito assim como você vai me ouvir agora em todas as Bíblias, ó. Porque nas Bíblias está escrito assim, meio enigmático. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa tradução não é boa. A tradução literal dessa palavra, enarre, do grego para o português, como o apóstolo João escreveu, é essa aqui, ó, que eu vou dizer agora para vocês. No princípio estava a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. A palavra é a própria essência de Deus. Você vê pessoas por aí rejeitando a palavra, elas estão rejeitando a Deus. Você vê falsos crentes desprezando a palavra, eles estão desprezando o próprio Deus. Estudar a palavra não é enfado da carne. Estudar matemática é. Estudar física é. Estudar qualquer ciência natural é enfado da carne. Mas estudar a palavra é prazer inigualável e eterno para os verdadeiros filhos de Deus. Aleluia. Muito bem. Nós passamos então por cada um dos capítulos de Eclesiastes, né? Levando para isso então 12 congregações consagradas aqui ao Eclesiastes. E nós sempre localizamos, né, onde está o capítulo no qual nós estamos. Então o último capítulo, ele está aqui na conclusão do Eclesiastes, quando Salomão dedica uma palavra especial ao jovem. As pessoas de idade jovem, que muitas vezes caem na tentação de se sentirem, por serem jovens, se sentirem, usando uma palavra nova que tem aí no mundo, empoderados.
Como as pessoas jovens se sentem empoderadas, achando que está tudo bem, tem mais saúde, tem mais disposição, os hormônios estão em dia, os músculos estão no lugar, os órgãos são novos, está tudo beleza, e por isso se sentem empoderados para sair aí no mundo se aventurando, achando que a vida vai ser sempre assim, que pode se divertir para valer, que pode até muitos deles se arriscarem com coisas perigosas, aventuras perigosas, porque afinal de contas eles estão na flor da idade, no ápice da sua juventude. E muitos caem na tentação assim de pensar: não, vou deixar para buscar Deus, as coisas espirituais, quando eu estiver mais velho, né? Agora eu vou aproveitar a vida. Eu já tive muitas experiências como ministro de Deus, como pastor, né? De inclusive pais e mães de família virem brigar comigo, virem falar comigo: pastor Edivaldo, eu não quero que você fique impedindo meu filho ou a minha filha de viver a vida no mundo. Não, eles vêm para a igreja aqui, você quer pregar só Deus para eles, só evangelho para eles. Eu quero que os meus filhos vivam, eu quero que os meus filhos experimentem a vida, aproveitem a vida deles. Já vieram falar comigo: olha, aí a minha resposta para todos eles foi a mesma: olha, se o filho é seu, se a filha é sua, pode levar e fazer o que você quiser. Agora, se for de Deus, não é mais seu. Foi comprado por alto preço que você não pode pagar. Agora, se é seu, pode levar para experimentar a vida. E depois arque com as consequências disso. Que ilusão! Essa vida nessa terra é feita de ilusões, por isso o mundo inteiro jaz no maligno, e por isso o autor de Eclesiastes chamou toda essa ilusão, toda essa vida ilusória, de vaidade de vaidades. Por isso, depois de ter experiências empíricas no mundo, experimentando todas as coisas que muita gente almeja experimentar no mundo e não pode, mas Salomão experimentou tudo isso por permissão de Deus. Ele então escreveu neste livro que todas essas coisas que as pessoas almejam experimentar no mundo, pensando que serão prazer, pensando que serão felicidade, pensando que serão alguma alegria, simplesmente não vale a pena. Tudo, exatamente tudo, é vaidade de vaidades e correr atrás do vento. De tal sorte que a única coisa que um ser humano pode fazer na terra, e que não é vaidade de vaidades e correr atrás do vento, é buscar a Deus de todo o seu coração. É a única coisa que o homem faz que o projeta para a eternidade com Deus. Todo o resto que o homem faz, seja de bom ou seja de mal, não é só que vaidade de vaidades é o que o homem faz de mal, não. O que o homem faz de bom também. Tudo é vaidade. Você trabalha para comprar essa roupa que você está vestindo, que vai se desgastar e você vai precisar de outra. Você trabalha para comer o alimento, mas vai você voltar a ter fome. Todo que beber dessa água voltará a ter sede. A vida na terra é um ciclo
É um ciclo sem sentido. Trabalhar, comer, vestir, dormir, acordar, trabalhar, comer, vestir, trabalhar. E no meio de sofrimentos, no meio de decepções, no meio de desgostos, no meio de doenças, no meio de tantas coisas. A coisa é tão séria que nesses livros sapienciais, um dos sábios, que é Jó, chegou à seguinte conclusão: a melhor coisa que poderia acontecer comigo é jamais ter nascido. Essa vida na terra é efêmera. Essa vida na terra, ela não tem valor nenhum. É uma vida ilusória, cheia de mentiras, cheia de vaidades, cheia de sofrimentos, cheia de vazios. A única coisa que vale a pena nessa vida é só essa coisa: é buscar a Deus de todo o coração. Nada mais, absolutamente nada mais. Dinheiro é ilusão, casas são ilusões, mansões são ilusões. Quanto maiores as mansões, maior as ilusões. Carros são ilusões, luxo é ilusão, porque toda a luxúria do mundo é passageira. Nada trouxemos e nada levaremos daqui. Nos viemos e nos sairemos daqui. E esse pó que você cuida tanto, chamado corpo, voltará ao pó, por mais que você cuide, por mais que você coloque em academia, por mais que você faça botox, por mais que você se encha de vaidade e ache que está vestindo e maquiando isso de maneira bonita para ser apresentável nesse mundo de vaidade. Tudo isso é vão. A única coisa é o que o próprio Deus disse através dos profetas Isaías e Jeremias: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E é buscar a Deus, porque hoje tem um grande engano. Além de todas as ilusões que estão no mundo, uma das piores ilusões que existem no mundo são as ilusões religiosas, na qual muita gente não busca a Deus, fica buscando favores de Deus. Nós não precisamos buscar favores de Deus, porque quem busca a Deus acha nele todos os favores, sem buscar nenhum, buscando só a Ele. Quem busca a Deus por causa de Deus. Não busca a Deus por causa de uma necessidade, nem física, nem emocional, nem material. Nós buscamos a Deus por causa de Deus. Não buscamos a Deus pelas coisas que precisamos, buscamos a Deus porque precisamos de Deus. Só Ele pode preencher uma vida. A única coisa que fazemos nessa terra, que não é vaidade de vaidades, é buscar a Deus de todo o coração. E mais nada. E vou incluir nesse nada, mais ninguém. Só o Senhor. Ele verdadeiramente preenche nossas vidas. Depois de experimentar essas coisas todas do mundo e ver que elas não valem a pena, Salomão, já idoso, no final deste livro ele já está velho, e ele então quer trazer uma orientação ao jovem
no final deste livro, né? Na conclusão deste livro, cujo título então ali é Jovem, e essa conclusão vai do capítulo 11, versículo 9, até a totalidade do capítulo 12 que nós lemos hoje, que termina no versículo 14. Esse texto todo está, dessa conclusão do Eclesiastes, ele está dividido da seguinte forma. Ele tem duas pequenas partes. A primeira parte, do capítulo 11, versículo 9, até o capítulo 12, versículo 7, onde Salomão exorta ao jovem a se lembrar de Deus. Lembra do Criador. Esse título aí está inspirado no versículo 1, né, do capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Jovem, não é para se lembrar de Deus lá quando você estiver velho, não, porque é agora, na tua mocidade. A força que você pensa que tem agora para se divertir no mundo, para correr atrás das coisas do mundo, sentindo-se empoderado, não é para isso. Essa força que você tem agora na sua mocidade é para ser aplicada em buscar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Como os jovens estão enganados. Enganados por Satanás, porque ele é o pai da mentira que engana o mundo e que engana a humanidade. Essa força do jovem não é para sair por aí se aventurando, expondo-se até a perigos. A força da juventude é para ser usada na coisa principal que alguém faz na face da terra, que o homem tem que fazer na face da terra, que é buscar a Deus de todo o seu coração. Então, lembra do Criador. E o final do capítulo 12, versículos 8 a 14, será o tema principal da nossa mensagem de hoje, que é teme a Deus, que é a palavra que nós vamos louvar ao Senhor daqui a pouco aí, no versículo de número 13. Muito bem, como naquela primeira parte, lembra do Criador, é ali que começou o capítulo 12, vamos ver como é que está dividida esse texto aí. O capítulo 11 termina nos versículos 9 e 10, cujo título é Prestação de Contas. Foi o que nós vimos na semana passada, não é? Uma mensagem sarcástica de Salomão aqui ao jovem, né, falando para ele: olha, você quer aproveitar a vida? É isso que você quer nesse mundo? Aproveitar a vida? Se é isso que você quer, vai lá. Mas saiba de uma coisa, que de tudo isso você vai prestar contas. Vai haver prestação de contas. Muita gente pensa que não tem que prestar contas dos seus atos, das suas ações ou das suas omissões, do que faz ou do que deixa de fazer. Haverá prestação de contas. É isso o final do capítulo 11. E o início do capítulo 12, que lemos hoje, os primeiros 7 versículos, eles falam da transitoriedade da juventude. A juventude é passageira, a juventude é transitória. Por mais que o jovem se sinta forte, empoderado, saudável, isso vai passar. Isso vai acabar. Isso vai se esgotar. O Salmo 90 diz que nós, seres humanos, estamos passando muito depressa por essa vida aqui na Terra. Tá? E o efeito do pecado que traz o envelhecimento físico, coisa que não teremos, por exemplo, quando estivermos na glória. Eternamente com Deus não haverá mais envelhecimento.
mas o envelhecimento aqui nessa condição é natural que ele aconteça. Está envelhecendo. Todos estão envelhecendo. A criança que nasceu ontem, hoje ela já está mais velha um dia. Isso já é envelhecimento. Todos estamos passando muito rapidamente por essa terra. E se apegar nas coisas dessa terra, não passa de ilusão e de vaidade. Então, esses versículos, primeiros 7 versículos que lemos aqui no capítulo 12, fala exatamente desse envelhecimento que vai culminar, é claro, com a morte física. Culminar com a morte física. Acerca de vida e morte, de tempo de vida terrena e morte, nós sempre lembramos aqui aos irmãos quando falamos acerca disso. Nós, seres humanos, fazemos parte do que se chama criação permanente. Existe criação provisória e existe criação permanente. Criação provisória é tudo aquilo que teve princípio de existência e tem fim de existência. Acaba, não vai existir mais. Isso acontece com toda a criação provisória. Mas a criação permanente teve início de existência, mas não terá fim de existência. A criação permanente vai existir para sempre. E toda a humanidade, todos os seres humanos fazem parte dessa criação permanente. Nós vamos existir para sempre. Uma vez chamados por Deus à existência, jamais o ser humano deixará de existir. O que está acontecendo com os seres humanos é a passagem pelos 3 estágios da existência humana, do primeiro estágio até o terceiro e definitivo estágio da existência humana, e o segundo estágio ele é intermediário para todos. São 3 estágios: um estágio inicial, um estágio intermediário e um estágio definitivo. Nós aqui na Terra, enquanto na Terra, a humanidade toda na Terra, que está vivendo agora na Terra, nós estamos meramente no estágio inicial da nossa existência. Ainda que esse estágio dure 100 anos, você viva 100 anos antes de morrer nessa terra, esse é apenas o estágio inicial da sua existência, da nossa existência. O primeiro estágio, esse estágio inicial, vai da concepção à morte física. Morreu fisicamente, versículo 7 aqui, ó, o pó volta à terra como era. Tu és pó e ao pó retornarás. Diga para a pessoa do seu lado, tu és pó. Tu em casa aí, tu és pó e ao pó retornarás. Eu também. Tu és pó e ao pó retornarás, viu? Pode ir pagando a funerária, pode ir comprando o lugar no cemitério, vai se preparando. Porque tu és pó e ao pó retornarás, saiba disso. E olha que nem todos morrem numa idade avançada. Pessoas morrem em todas as idades, tá? Pessoas morrem na sua juventude. Quantos morrem aí na sua juventude? Quanta gente jovem morreu aí no Nordeste, né, em Recife, com aquelas chuvas? A última a ser encontrada, né, uma senhora
De 43 anos. Quantos de nós aqui temos mais de 43 anos? Mais de 120 pessoas morreram. E nem todas eram pessoas de idade. Pessoas muito jovens. Crianças, adolescentes. Pessoas morrem em todas as idades. Então, esse estágio inicial da vida humana pode acabar a qualquer momento, para qualquer um que está vivendo nesse estágio. Agora vem o estágio intermediário, que é o segundo estágio. O segundo estágio ele é intermediário, mas ele já tem elementos definitivos, que são os elementos que definem salvação e condenação. Já no segundo estágio intermediário, as pessoas que morreram no estado de salvação em Cristo Jesus, seus corpos são sepultados, mas as suas almas vão descansar no paraíso, aguardando a ressurreição. Porque o segundo estágio vai da morte física até a ressurreição. Todos morrem e todos ressuscitarão. Mas esse segundo estágio intermediário, ele também atinge as pessoas que morrem em estado de condenação. O corpo dessas pessoas é sepultado, mas a alma delas vai para o inferno. O inferno não é um lugar de condenação definitivo, é um lugar de condenação provisório, mas já há sofrimento para essas almas no inferno, conforme a descrição do próprio Jesus em Lucas capítulo 16. Muito bem. Este segundo estágio intermediário, ele vai acabar. Mas olha como, para a maioria das pessoas, o segundo estágio, esse estágio intermediário, é muito maior do que o primeiro estágio inicial. Porque se no estágio inicial as pessoas viveram, vamos dizer aí, 100 anos, numa média alta, 100 anos, tem gente que já está no estágio intermediário há 1000 anos, há 2000 anos, há 3000 anos, há 5000 anos, no estágio intermediário, esperando a ressurreição, porque a ressurreição será ao mesmo tempo para todos. Uma data, a ressurreição dos salvos, outra data, a ressurreição dos condenados. O terceiro e definitivo estágio da existência humana vai ser da ressurreição para a eternidade. A primeira ressurreição já começou. É a ressurreição dos justos. As primícias dos justos é Cristo. Ele é o primeiro, como homem, a ser ressuscitado para a eternidade. Jesus já iniciou a ressurreição dos justos. Por ocasião da sua segunda vinda, todos os justos que se encontram no paraíso receberão seus corpos de volta e serão ressuscitados, se encontrarão com Jesus sobre nuvens e serão levados por Jesus para a casa do Pai, aonde ele vai cumprir o João capítulo 14, para que onde eu esteja, estejais vós também. Ali é o estágio definitivo dos salvos na glória eterna. E por ocasião do fim do milênio, do reino milenar de Cristo, acontecerá também a ressurreição dos ímpios, a segunda ressurreição. As almas deles serão tiradas do inferno, receberão seus corpos de volta para participarem do juízo final, que no Apocalipse se chama o juízo do grande trono branco, e então serem lançados no local definitivo de condenação, que é
o lago de fogo e de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes, onde o germen da natureza humana não morre e o fogo não apaga. Que horrenda coisa é e será a condenação eterna. E então estará estabelecido o estado eterno de todas as coisas. Justos, salvos, santos, na glória com Deus, ímpios, condenados, com Satanás e os demônios, no lago de fogo e de enxofre, por toda a eternidade, porque essa criação humana, ela é permanente. O homem, uma vez criado, existirá para sempre. Por isso é indubitavelmente melhor, nessa nossa existência efêmera, buscar a Deus de todo o coração. Todo mundo quer Deus porque todo mundo quer salvação. Só que tem um grande paradoxo. As pessoas querem salvação, mas elas não querem a verdade. As pessoas querem ir para o céu, mas elas não querem a palavra. As pessoas querem ir para o céu, mas elas não querem obedecer a Deus. Isso é totalmente incoerente. O céu é para quem obedece radicalmente e inquestionavelmente toda a palavra de Deus. Aleluia. E é por isso que eu escolhi para este último capítulo de Eclesiastes o versículo 13, porque inclusive é um versículo no qual o autor usou para fazer uma sumarização, um resumo de tudo quanto ele falou nesses 12 capítulos. É como se esse versículo 13 resumisse tudo o que foi dito nesse capítulo. Mas tem um porém. Esse versículo não resume só o que foi dito no Eclesiastes. Existe na Escritura uma coisa que se chama harmonia das Escrituras, que faz com que cada um dos 66 livros da Bíblia estejam agora fundidos como se fosse um único livro. Este versículo, portanto, ele não é apenas uma sumarização do Eclesiastes. É um dos versículos que existem na palavra de Deus que resumem toda a Bíblia. Esse versículo resume a Bíblia toda. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, : teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Vamos repetir? De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Aleluia. De tudo que se tem ouvido, aqui nós podemos dizer assim, de tudo que está escrito na palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, a suma, o suprassumo, a sumarização, o resumo da Bíblia toda é este aqui. Primeiro, o que eu sublinhei ali nesse versículo no slide. Repita depois de mim: teme a Deus. Vamos começar por essa primeira parte, depois a gente passa para a segunda, que é guarda os seus mandamentos. Teme a Deus. Quanto mais acontece na terra uma coisa devastadora,
profetizada pelo mais santo profeta que já pisou na terra, que é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, e que Jesus profetizou em Mateus capítulo 24, ao declarar que o que aconteceria na terra até o fim dos tempos é a multiplicação da iniquidade. Jesus nos alertou, tá? Jesus não é como esses falsos pregadores de mensagens positivas. Jesus prega a verdade. Jesus não ilude ninguém, ele diz a verdade. E sem iludir ninguém, dizendo a verdade, ele disse: olha, o que vai acontecer no mundo até o fim chama-se multiplicação da iniquidade. Não é nem soma das 4 operações da aritmética, não é soma, porque se fosse soma de iniquidade seria mais lento. Mas ele disse multiplicação. Multiplicação da iniquidade é o que acontece nesse planeta, nessa humanidade pecadora. A humanidade multiplica o seu pecado, multiplica as suas impurezas, multiplica o seu satanismo, multiplica a iniquidade. É isso que nós estamos vivendo no mundo, é isso que você vai ver os seus filhos experimentarem à medida que eles crescem. É multiplicação da iniquidade, e isso não há nada que interrompa ou diminua essa multiplicação. Ela vai se efetivar até o fim, vai aumentar até o fim, não vai parar, não vai diminuir, ela vai aumentar até o fim. Os homens se tornarão cada vez mais iníquos, a sociedade se tornará cada vez mais iníqua, as nações se tornarão cada vez mais iníquas, e todos os âmbitos da sociedade humana se tornarão cada vez mais iníquos, inclusive igrejas. É a multiplicação da iniquidade. O que faz a iniquidade se multiplicar? A perda do temor a Deus. Quanto menos temor de Deus as pessoas têm, mais elas se sentem livres e empoderadas para multiplicar suas iniquidades, como se não tivesse que prestar contas de nada, nem para Deus e nem para ninguém. Vivemos em um mundo onde cada vez menos Deus é respeitado, cada vez menos Deus é reverenciado, cada vez menos adorado, cada vez menos obedecido, onde a palavra de Deus cada vez mais é rejeitada, desprezada, escanteada, onde cada vez mais o evangelho é difamado, porque as pessoas não têm nenhum temor de Deus. Qual um dos fatores que levou as pessoas a perderem o temor de Deus? Sabe qual um dos fatores que levou as pessoas a perder o temor de Deus? As pregações de bajulação, as profecias de bajulação, as mensagens de bajulação, que passaram para as pessoas a ideia de um Deus condescendente com os pecadores, de um Deus que tudo que faz é só amor, é só bondade, é só compaixão,
é só bênçãos, é só favores, mas o evangelho da justiça de Deus foi completamente omitido para as pessoas. Estou me lembrando agora, enquanto falo isso com vocês, né, de uma ocasião que nós vamos passar ainda aqui nas nossas congregações, no livro dos Atos dos Apóstolos. Teve uma ocasião que o apóstolo Paulo estava preso, depois que o apóstolo Paulo foi preso, ele esteve por um tempo preso numa cidade chamada Cesareia, e o governador romano daquela cidade era Félix, um homem chamado Félix. E esse homem chamado Félix, né, durante 2 anos em que Paulo esteve preso em Cesareia, ele trouxe a sua esposa, Drusila. A mulher dele chamava-se Drusila, e Félix e Drusila, né, vinham conversar com o apóstolo Paulo. Isso está em Atos, capítulo de número 24, né? E olha o que Paulo pregava para eles. Olha o que Paulo pregava para eles. Atos 24, versículos 24 e 25. Atos 24, versículos 24 e 25. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Agora olha o 25. Dissertando ele acerca da prosperidade, da cura, do amor de Deus, das bênçãos de Deus. É sobre isso que Paulo dissertava com eles? Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Está vendo o que um verdadeiro pregador prega? Está vendo o que um verdadeiro pregador prega? E qual foi o efeito disso? Ficou Félix amedrontado. Amedrontado. Ele teve temor. E disse: por agora podes retirar-te, quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Mas qual era a intenção de Félix? No versículo 26, era receber uma propina de Paulo, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. E versículo 27 diz que isso durou por 2 anos. E Félix nunca se converteu. Mas olha o que Paulo pregava para ele. Os pregadores do século 20 para cá, não pregaram a justiça de Deus. Não pregaram domínio próprio, que faz parte da santificação. Não pregaram juízo vindouro. Só pregaram que Deus é amor, que Deus vai fazer tudo o que você quer, que você sonha e Deus realiza, que Deus vai te dar tudo o que teu coração pedir. Esse Deus que foi pregado às pessoas, que não foi pregada a sua justiça, não foi pregada a sua santidade, não foi pregada, não consideraram, não levaram em conta a sua severidade, como Paulo escreveu aos Romanos: considerai a bondade e a severidade de Deus. Os evangélicos falsos de hoje não aguentam ouvir nada sobre a severidade de Deus, porque eles não levam isso em consideração, porque para eles Deus não é severo, não há severidade, só tem amor, compaixão, condescendência.
E essas mensagens levaram as pessoas a perderem o temor de Deus. E acharem que pode fazer o que quiser, pode ser o que quiser, pode pecar à vontade, porque no final Deus vai perdoar todo mundo, porque Deus é só bonzinho. O mundo perdeu o temor e o cristianismo, as igrejas cristãs são culpadas. Os pregadores são culpados. Os pastores são culpados. As denominações são culpadas. O pentecostalismo é culpado. Pregou um evangelho que deixou as pessoas confortáveis em seus pecados e não foram chamadas ao arrependimento, não foram chamadas à santificação e acharam que Deus é o servo delas. Elas não são servos de Deus, elas não servem a Deus, elas fazem de Deus o servo delas para servi-las em todas as suas necessidades. A palavra de Deus não interessa, os favores de Deus é que interessam. Porque Deus é obrigado a fazer esses favores, e surgiu até doutrina de hereges, que ensinando as pessoas a determinarem a sua bênção e obrigarem Deus a abençoá-las. Essas pessoas estão indo todas para o inferno, e muitas já estão lá. Porque esse evangelho é falso. O verdadeiro evangelho é completo, e a primeira coisa que ele produz é o temor de Deus, porque a Escritura declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso Salomão declarou, teme a Deus, e como resultado, qual é a prova que alguém teme a Deus? Guarda os seus mandamentos. Vamos resumir esse guarda os seus mandamentos? Quem teme a Deus, obedece. Obedece a Deus em tudo o que Ele ordena na palavra. Ordens de Deus não são para ser questionadas. Ordens de Deus são para ser obedecidas. Porque os que desobedecem são filhos da desobediência. E Efésios 2:2 está escrito que os filhos da desobediência são aqueles que estão seguindo o curso deste mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua na vida deles, nos filhos da desobediência. Nós fomos alcançados pela graça da salvação para sermos obedientes, e temos o modelo de obediência, Jesus, que em tudo, enquanto homem na terra, foi obediente ao Pai até a morte. O nosso modelo de obediência é Jesus, o nosso referencial de obediência é Jesus. E aí Salomão encerra dizendo, teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Por quê? Por que eu tenho que temer a Deus e guardar os seus mandamentos? Porque isso é dever. É impressionante como todo mundo fica por aí falando de direitos. Mas os meus direitos, mas os meus direitos, mas os meus direitos, direitos humanos. Direitos são consequências de deveres. Dever é causa, direito é consequência. Por exemplo, a palavra de Deus diz: o trabalhador é digno do seu
salário. O salário é o direito, mas o dever é trabalhar. Quem não trabalha não tem o direito. O direito é alcançado pelo cumprimento do dever. Sem a causa não existe efeito. Sem o dever não existe direito. A humanidade está todo mundo correndo atrás dos seus direitos. Onde estão os deveres? Porque o dever de todo homem, não é de todo crente só não. O dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É o que todo homem deve fazer. Temer a Deus e obedecer, e por temor a Deus, obedecer a Deus. E daí, bênçãos como direitos virão e te alcançarão, como diz em Deuteronômio 28. É assim que a palavra ensina, e não do jeito errado, como estão ensinando por aí, e pregando um evangelho mentiroso, ilusório, e que se coaduna com o mesmo mundo de vaidade de vaidades, e correr atrás do vento.